Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está no Salmo 51 e verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Nessa confissão solene, é prazeroso observar que Davi nomeia plenamente o seu pecado. Ele não o chama de mortandade, nem fala dele como uma imprudência por causa do qual um acidente infeliz aconteceu a um homem valoroso, mas ele o chama pelo verdadeiro nome, crimes de sangue. Ele não matou exatamente o marido de Betseba, mas Davi planejou em seu coração que Urias deveria ser assassinado e perante o Senhor foi o assassino. Aprenda a ser honesto com Deus na confissão. Não dê nomes paliativos a pecados terríveis. Dar-lhes nomes mais leves não os farão ter um aroma melhor. Que você se esforce para fazer que eles sejam exatamente como Deus os vê. E com o coração totalmente aberto, reconheça seu caráter real. Observe que Davi estava evidentemente oprimido pela atrocidade de seu pecado. É fácil usar palavras, mas é difícil sentir seu significado. O Salmo 51 é a fotografia de um espírito contrito. Vamos buscar o quebrantamento do coração, pois por melhores que sejam nossas palavras, se nosso coração não estiver consciente de que nosso pecado merece o inferno, não poderemos esperar receber perdão. Nosso texto tem em si uma oração fervorosa. É dirigida ao Deus da salvação. É sua prerrogativa perdoar. É seu nome e função salvar aqueles que buscam sua face. Melhor ainda, o texto chama de Deus da minha salvação. Sim, bendito seja seu nome. Quando me chego a Ele pelo sangue de Jesus, posso me regozijar no Deus da minha salvação. O salmista termina com um voto louvável. Se Deus o livrar, ele cantará. Não, mais do que isso, ele exaltará. Quem pode louvar de outra maneira perante uma misericórdia dessas? Mas note o objeto da exaltação, tua justiça. Precisamos exaltar a obra do Salvador precioso, e aquele que melhor conhece o amor que perdoa, cantará mais alto. Agora reflita comigo. O versículo 14 do Salmo 51 nos conduz a uma profunda reflexão sobre a condição do pecador diante de um Deus justo e misericordioso. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Esse clamor de Davi revela não apenas a gravidade do seu pecado, mas também a esperança que ele deposita na graça de Deus. Podemos extrair aqui lições essenciais para a nossa jornada de arrependimento. O primeiro ponto que salta aos olhos é que Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Mas nós não precisamos esperar por alguém que nos confronte. O ideal é que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e à verdade da palavra, permitindo que ela mesma nos revele onde temos errado. Há grande perigo quando nos acostumamos com o pecado, a ponto de não sentirmos mais incômodo. E mesmo assim, pedimos perdão apenas porque aprendemos que assim se faz. Esse tipo de atitude pode ser vazio de arrependimento e nos colocar no caminho de insensibilidade espiritual, onde o Evangelho se torna algo mecânico, um ritual sem vida. Davi, por outro lado, se humilha profundamente. Ele reconhece, nomeia e não tenta suavizar o seu pecado. Isso é culto racional, um culto que parte da verdade interior, sem disfarces, sem justificativas. Ele sabe com quem está falando. Ele mesmo escreveu sobre este Deus, um Deus que tudo vê, que conhece o íntimo do coração. Seu arrependimento é inteligente, sincero
e cheio de temor. Aprendemos aqui que arrependimento genuíno não é medo de punição, nem simples remorso, mas dor por ter entristecido o coração de Deus. Quem verdadeiramente se arrepende clama não apenas por perdão, mas por purificação e transformação. Davi entende que Deus não é apenas capaz de perdoar pecados, mas também de regenerar corações. Ele clama por um espírito reto, por um coração limpo, por uma nova disposição interior. Mais do que pedir perdão, ele afirma um compromisso. Se Deus o restaurar, sua boca anunciará a justiça divina. Davi compreende que o perdão recebido não é para ser escondido, mas testemunhado. A experiência da restauração o transforma em instrumento de consolo e de esperança para outros. Aquele que foi curado se torna agora canal de cura, e que assim seja conosco também. Devemos lembrar, Deus perdoa, mas as consequências do pecado permanecem. Contudo, mesmo nelas, o Senhor permanece fiel, sustentando os que o amam. O arrependimento não nos livra das marcas do erro, mas nos conduz à graça que redime e dá sentido até às nossas dores. Ao final do salmo, Davi declara que louvaria ao Senhor e exaltaria sua justiça. E ele faz uma afirmação poderosa: Deus não se agrada de sacrifícios vazios, mas de um coração quebrantado e contrito. Esse é o verdadeiro culto. Não apenas formas exteriores, mas uma entrega interior sincera e rendida. E por fim, Davi aponta, mesmo que de forma velada, para Jesus. O sacrifício que Deus verdadeiramente aceita não é de animais, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cumprimento final do clamor de Davi, aquele que derramou o seu sangue inocente para nos livrar dos nossos próprios crimes de sangue. Senhor Deus, Tu és justo e misericordioso, santo e compassivo. Diante da Tua palavra, reconhecemos nossas falhas e o quanto precisamos do Teu perdão. Não queremos viver um evangelho vazio, mecânico, mas ter corações sinceros, quebrantados e contritos diante de Ti. Assim como Davi, clamamos: livra-nos do pecado, purifica-nos com Teu sangue e renova em nós um espírito reto. Clamamos pelo perdão e também pela transformação dentro de nós. Que nossa vida seja testemunho vivo da Tua graça restauradora e que a nossa boca jamais se cale de anunciar a Tua justiça. Te agradecemos porque em Jesus encontramos o sacrifício perfeito, aceito por Ti, que nos reconcilia contigo. Em nome de Jesus. Amém.